Unidade básica no Barro Duro, lá no Balneário dos Prazeres, ouvindo reclamos da população e dos funcionários que atendem naquela unidade. Nós ouvimos dezenas de pessoas e eu quero trazer para vocês um pouco o relato de cada uma delas antes de fazer a minha reflexão provavelmente sobre o tema. Dona Maria de Fátima reclama que não tem acesso à receita médica por falta de médicos e medicamentos. A dona Ana Clara necessita de exames por falta de medicamentos e precisa de receita médica. Dona Edi reclama da falta de médicos e medicamentos na unidade básica do Barro Duro. Maria de Fátima, falta de médicos e medicamentos, problemas de infraestrutura. Dona Ieda Maria, mau atendimento, falta de médicos e medicamentos. Seu Angelino reclama da espera por mais de 15 dias de uma receita médica e a falta de médicos. Dona Helenara reclama da demora na receita médica e a falta de medicamentos. Renata, falta de médico e medicamentos. Seu Antônio e seu Paulo, os dois são conselheiros daquela unidade, já encaminharam por escrito reclamação da falta de médicos em decorrência da licença de um dos mais médicos que atende naquela unidade, e o outro está em férias, sendo que as férias dele são de 45 dias. Tassiane reclama da falta de médico naquela unidade básica. Dona Gilca, falta de médicos. Dona Marilda, falta de médico, o horário de atendimento dos médicos não é cumprido, a agente de saúde não a visita em casa. Dona Noeci, falta de receita médica, medicamentos não são entregues, o agente de saúde não a visita em casa. Ana Clara, falta de receita médica, agente de saúde não visita em casa. Dona Maria, falta de receita médica, falta de médicos. Dona Inara, falta receita médica, falta de médico. Dona Loraci, reclama da falta de médicos e falta de receitas médicas. Dona Nara, falta de receitas, exames e medicamentos. Dona Magda, falta de médico. Dona Natália, falta médico. Miquelo, falta médico e o agente comunitário não visita em casa. Dona Eva, falta médico e receita médica. Dona Isabete, falta de médicos e receitas. Neiva, falta medicamentos e médico. Jaime, reclama da falta de médico e o horário que não é cumprido, e receitas demoram para serem concedidas e exames médicos também. Dona Vera, falta de médico, e Marisa também disse que falta médico e aguarda por consulta com especialista já há meses. Eu fiz questão de ler, embora seja cansativo, para traduzir um pouquinho do que foi a recepção nossa ontem na unidade básica. Tinha mais de 30 pessoas na frente da unidade, e todas elas uma ansiedade muito grande de manifestar sua inconformidade com o tratamento que a unidade básica do Barro Duro tem dado para aquela comunidade. Mas nós vamos ouvir, além de ouvir atentamente um por um, nós ouvimos também os funcionários, aqueles que trabalham na unidade básica. E ouvimos deles também uma série de reclamações com relação à infraestrutura, os materiais que são oferecidos para o trabalho, as condições de trabalho. Ali nós temos duas equipes de estratégia de saúde da família. Pois, pasmem, para fazerem as visitas nas casas, aqueles que fazem parte da equipe têm que ir com o próprio veículo, não existe um veículo disponível para isso, e mais, a gasolina fica por conta do próprio agente de saúde. Uma estratégia de saúde da família que obriga aqueles que participam da estratégia a colocar o seu veículo e gasolina do seu bolso para conseguir cumprir as metas. Ouvimos também deles que o ESUS, que foi implementado, não teve uma preparação para isso. Eles não foram treinados para incluir os dados no ESUS. O que acontece? Leva muito mais tempo no atendimento para preencher os formulários
do que atender a população. Eles ficam mais preocupados, então, em cumprir os procedimentos burocráticos e a população demora ainda muito mais para receber o atendimento. E pior, depois dos dados que foram incluídos no SUS, eles não têm acesso aos dados. Então, eles não têm mais controle também, nem sobre as visitas que são feitas, porque eles não têm mais agora como acompanhar cada equipe o trabalho que está sendo feito. Nós ouvimos lá, daquela equipe que trabalha na unidade básica, que a autoclave, que eu disse aqui, por muitas vezes que faltam autoclaves nas unidades básicas de saúde, e para aqueles que estão nos ouvindo não entendem o que nós estamos falando, é um aparelho de esterilização dos materiais. Se nós não temos autoclaves, aqueles que são atendidos na unidade básica, mas para poder atender um só, atende o primeiro, o segundo, os materiais já estão contaminados, não tem como fazer a esterilização, não tem como fazer a esterilização das gases que vão ser utilizadas em curativos. Ou seja, uma unidade básica de saúde sem autoclave funcionando, não tem como funcionar, ela fica desaparelhada. Pois nós ouvimos agora, vereador Anselmo, que depois de muita briga, compraram a autoclave na unidade básica de saúde do Barro Duro. Só que não tem como usar, porque não foi feito lá a limpeza do aparelho, a higienização do aparelho. Então, resultado, mesmo comprada a autoclave, ela foi usada uma vez, em junho, e como não foi feita a esterilização de lá para cá, da autoclave, que é semanal, está sem utilização autoclave, ou seja, não se faz curativo nenhum na unidade básica de saúde do Barro Duro. Eu sei que isso não é novidade, infelizmente, isso que eu estou dizendo da unidade básica do Barro Duro, Balneário dos Prazeres, infelizmente, é a realidade generalizada das unidades básicas de saúde. Eu tenho testemunhado isso em todas as unidades básicas de saúde que eu tenho visitado. Ouvimos mais. Nós ouvimos também da população a mesma reclamação que nós ouvimos em outras unidades básicas. Só que ali é gravado que nem indo às 2 horas da manhã para a fila, naquela unidade básica, a população consegue ter acesso ao médico. Por quê? Licença de um médico, férias do outro, ao invés da secretaria disponibilizar um profissional para cobrir esses horários, disponibilizou um plantonista, que vai 2 vezes por semana, algumas horas, atende 5 fichas num dia, 5 fichas no outro dia. E nós temos 5.000 moradores. 5.000 moradores do Barro Duro. Como é que pode dar atendimento à população de 5.000 pessoas com um plantonista que vai e atende 5 fichas num dia, 5 fichas no outro? Claro que isso que eu relatei só podia dar no que deu. Mas a população que necessita de um receituário médico para conseguir tomar medicação de uso continuado está desatendida. Tem pessoas que não estão podendo ter acesso à medicação e já estão sofrendo as consequências na sua própria saúde. Nós não temos lá, por conta dessa circunstância, também atendimento para as gestantes. O pré-natal não é feito. E pior, exames de sangue das gestantes também tem uma demora excessiva, colocando em risco a saúde da gestante e do próprio nascituro. É uma situação toda de desarranjo total no atendimento da saúde pública naquela localidade. O que foi unanimidade entre usuários do sistema e os funcionários, que agora, ainda por cima, sofrem uma pressão, porque eles estão lá. As enfermeiras estão lá, as atendentes estão lá, agentes de saúde estão lá. O que acontece? A população descarrega em quem? Naqueles que estão na unidade básica. Aqueles que suportam a carga, a pressão da indignação da comunidade por conta do desatendimento da saúde naquela localidade, que é uma responsabilidade da administração, da secretária Rita, que, aliás, diga-se de passagem, está aí há 6 anos e não resolveu nenhum desses problemas básicos na saúde pública no nosso município. Está mais do que na hora, né, de nós experimentarmos alguém que tenha capacidade de gestão mais eficiente. Vou concluir com uma nota do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que eu já tinha lido a outra, vou ler a segunda. A segunda nota diz o seguinte: o silêncio do prefeito faz mal à saúde.
Diante da indiferença do prefeito de Pelotas, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul esclarece: os médicos estatutários recebem salários irrisórios frente ao mercado de trabalho do Estado, o que inviabiliza o trabalho nos postos. O município pode elevar os vencimentos, tanto que paga 3 vezes mais a outras funções, inclusive médicas. Em vez disso, desvaloriza os municipários que há décadas cuidam da saúde dos pelotenses. A implantação de um plano de carreira para os médicos é urgente. É incompreensível a falta de diálogo do Executivo, que ignora a proposta entregue há meses pelos CIMERS e que garantirá a ampliação do atendimento. A categoria informa que está em assembleia permanente e analisa novas ações contra o desmonte da assistência e atendimento. A verdade faz bem à saúde. Obrigado.